Alô galera, estamos no ar com mais um episódio do Izin Esporte Clube, o podcast esportivo do Portal Izin. Seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você sabe que aqui é o podcast que a gente fala dos bastidores, dos grandes eventos, porque o nosso intuito é trazer o esporte além dos campos, das quadras, dos tatames, das piscinas, dos autódromos, dos ringues. A gente vai aumentando o leque aí toda semana, porque é o esporte além de onde ele é praticado. Eu sou Wesley Vieira, mais uma vez estou aqui no comando. Lembrando para você que o Portal Izin é um projeto de extensão da Universidade Federal de Roraima, um portal criado por acadêmicos de jornalismo. E o Izin Esporte Clube ele tem parceria com a Defensoria Pública, com a Rádio Defensoria. Inclusive ele é transmitido nos dois canais. A gente agradece mais uma vez toda essa parceria que vem dando certo, o apoio técnico e essa estrutura maravilhosa. E já convido você também a seguir as nossas redes sociais, as redes sociais da Defensoria e as nossas também, @portalizin no Instagram, o Izin no YouTube, o nosso Spotify também, nossos conteúdos estão todos lá. E o nosso Portal Izin, ele traz várias matérias, não só de esporte, mas de entretenimento, política e outros assuntos de Roraima e do Brasil. E no episódio de hoje eu tô aqui com meu parceiro Myron Compagno. E aí, Myron, tudo bem? Tudo bem, Wesley. Para mim é um prazer estar aqui hoje. Eu que acompanhei esse projeto desde o seu embrião, né? Quando vocês estavam falando sobre trazer um podcast para falar de futebol, uma coisa que vocês amam de paixão. E agora se tornou nesse lindo projeto, né? Que é o Izin Esporte Clube. Então, para mim, estou muito feliz de estar aqui hoje para conversar com você, para falar com a audiência de vocês, principalmente sobre a final da Copa do Mundo, né? Que foi tão falada e tão aguardada nos últimos 40 dias e a gente vai ter muita coisa para falar hoje. E engraçado, tem um ditado popular, né? Que quando a gente chega ante alguma coisa, né, diz que chegou quando tudo era mato. Na verdade, a gente capinou o mato. A gente captou muito mato para poder chegar até aqui, não só o podcast, mas o portal também. Neste último domingo, dia 19 de julho de 2026, o maior momento do futebol esse ano. E tivemos aí, para nossa tristeza absoluta, né? Que tristeza, né? Espanha campeã do mundo, Espanha bicampeã do mundo, Myron Compagno. É, o país do futebol, o Brasil, juntamente com o mundo inteiro torcendo para a gloriosa Espanha sair campeã dessa grande final contra a Argentina. Eu acho que eu nunca vi tantos memes e tantas postagens, né, contra a Argentina. Começou naquele jogo da Argentina contra a Inglaterra. Infelizmente a gente teve essa final, né, de Argentina contra a Espanha. E, cara, bizarro como o argentino ele é odiado por todos, né? E a gente viu isso nessa final e a gente teve um grande jogo de futebol. E a gente viu o quanto a Espanha ela é superior nessa questão do futebol. Eu vi ontem, né, o Wesley trazendo agora uma contextualização e abrindo o nosso podcast, pelo menos nesse primeiro assunto, o quanto a Espanha ela tem dominado o futebol. Isso, assistindo a transmissão da Cazé TV, a gente vê que a seleção feminina foi campeã da Copa do Mundo feminino, foi campeã da Euro feminina, a masculina agora campeã da Euro e também campeã da Copa, né? Então a gente tem uma predominância da Espanha na questão do futebol. E a gente pôde ver isso ontem, como eles têm uma convicção e como eles praticam o futebol, né? Assim, eu não quero que isso repetiu, mas não tem como não ser, porque foi um ponto que a gente bateu na tecla. Você vai lembrar dos 2 primeiros podcasts, que é o trabalho longevo. E pra mim, assim, o principal personagem da Espanha na Copa, muita gente vai falar do Yamal, nós vamos já tratar desse assunto aqui, não fez a Copa dele, não chegou a ser o protagonista, né? Se é a Copa dos protagonistas, o protagonista da Espanha não foi o que a gente esperava. A gente teve o Oyarzabal, que foi o artilheiro da Espanha na Copa do Mundo. Tivemos aí a solidez defensiva, o Rodri sendo a principal referência desse meio campo, mas para mim o principal nome desse título espanhol chama-se Luis de la Fuente, porque uma coisa que a gente até percebe pelos últimos campeões, uma Copa do Mundo não se ganha em 30 dias, não se ganha em um mês, ela se ganha quando você tem um projeto bem consolidado. Por que a gente falou tanto do Brasil, né? Eu mesmo aqui fiz até uma defesa do Ancelotti. Eu acho que ele errou demais nessa Copa, mas sim, eu fiz uma defesa da continuidade dele, porque pra mim, essa Copa do Brasil não foi a Copa do Ancelotti. Na verdade, foi a Copa de um ciclo que foi fracassado, apesar de ter se classificado para a Copa. A Espanha foi o oposto. Assim como, por exemplo, vamos lembrar que pegar os últimos campeões, a própria Espanha em 2010, ela já vinha de um título da Euro, ela já vinha de um trabalho consolidado com os clubes,
o próprio Barcelona do Guardiola, muita gente diz que o Guardiola que fez aquela seleção, um jogo muito parecido, né? O famoso tic-tac, né, que conquistou, e a Espanha ganhou todos os mata-matas por 1-0. A Alemanha em 2014, algo que eu e o Lucas Gabriel falamos muito, a questão do projeto que eles tinham, que depois acabou não dando mais certo, mas desde 2002 eles sempre chegavam ali entre os 3 primeiros colocados da Copa. A França em 2018, que embora em relação à expectativa, eu acho que dá para dizer que foi um fracasso, não tanto quanto o Brasil, Portugal, mas pela expectativa, não pegou nem o quarto lugar, não pegou nem o terceiro lugar, né, ficou em quarto. Mas tem um projeto bom, um time cheio de protagonistas, com o Zidane agora deve revelar mais bons jogadores, como já tem feito. A própria Argentina também, que veio com a Copa América conquistada aqui no Brasil, que o próprio Scaloni já falou que ali foi o ponto. E a Espanha, que vem com esse trabalho desde a base, né? Você falou da Euro, mas desde a base o De La Fuente vem conquistando trabalhos, ganhou Euros na divisão de base, chegou à final das Olimpíadas com o Brasil. A Espanha, sem ele, foi campeã olímpica, mas com os frutos do trabalho dele, certamente, né? Foi o principal protagonista, na minha opinião, sem dúvida. A questão do trabalho a longo prazo, né? A gente vê muito isso nas seleções que são vencedoras, né? A gente teve agora o próprio exemplo que você citou do Scaloni, né? A gente tem uma Argentina campeã em 2022, que depois venceu a Copa América e agora chega em mais uma final da Copa do Mundo, né? Claro, a gente tem a grande figura do Messi por trás de tudo, né? A gente tem esse mito, né, de que o Messi ele tá lá guardado, ele é só o cara que vai receber a bola e partir pro ataque, então ele não marca, ele não faz pressão, ele não faz nada, mas a gente tem esse trabalho contínuo, né, e essa continuação, como você bem citou, da França e das outras seleções. A própria França mesmo, a gente vê que a questão não é individual. A gente tem na França ali o Olise, a gente tem o Mbappé, a gente tem o Dembélé, que são grandes jogadores citados mundialmente, mas tem um trabalho coletivo que fazia a gente trazer a França como a grande favorita, né? E também tinha esse olhar para a Espanha, que a gente não tem grandes jogadores de nome mundial, que a gente pega e fala, esses aqui são os protagonistas da Espanha, como tinha o Yamal. Só que uma coisa, Wesley, você disse, né? Ele não foi o protagonista, mas ele não foi dentro de campo. Fora de campo ele teve seu protagonismo e é uma coisa que a gente também sempre tem que trazer para debate, porque o futebol também se faz fora das 4 linhas, né? A gente tem ali o Yamal numa semifinal de Copa do Mundo, onde ele chega e fala que ele não teme a poderosa França, como todo mundo fala. Na própria final depois. E na própria final ele falou. Então a gente tem um cara que com 18 anos no dia, né? Uma grande personalidade que fala, a gente já venceu deles outras 2 vezes, por que eu deveria ter medo dessa poderosa França? Chegou lá, fez o trabalho dele, o pouco que conseguia, juntamente com uma seleção super bem posicionada, com um grande coletivo, e chegou a uma final da Copa do Mundo e posteriormente venceu essa Copa do Mundo, né? Então a gente acredita que, agora com a continuação, trazendo para a seleção brasileira, com a continuação do trabalho do Ancelotti, com ele captando jogadores, ele vendo desde o início, com um ciclo, né, de 4 anos, ele consiga fazer um trabalho tão bom quanto essas outras seleções fizeram nesses últimos anos. Então a gente acredita que o futuro seja bom daqui para frente, pelo menos para a nossa seleção, que é o que importa para a gente. Mas é aquele negócio. Se o Brasil tivesse passado pela Noruega, ficaria nas quartas. Se tivesse passado meu palpite. Ficaria nas quartas, se tivesse passado pelas quartas, ficaria na semi e na final não ganharia a final. Então, é sempre Brasil não tem como competir com esses times com o futebol que apresentou. Então, era sempre um e se, sempre um que poderia acontecer. E falando de Brasil, é isso. Até onde a gente pode chegar vendo o futebol que a gente apresentou nos últimos anos depois da Copa de 2022, que para mim é muito difícil a gente ter essa percepção agora. E vou te falar... você citou o Brasil, mas antes só falando do Yamal, o nível de confiança que você tem que ter para você provocar simplesmente as 2 finalistas da última Copa. E as 2, né, que para muitos era a final de novo, né, França e Argentina. Eu achava que ia ser França e Inglaterra, né, disse aqui já no episódio passado, não deu para nenhuma das 2. Quanto nível de confiança você tem que ter para provocar antes da final, né? Porque é aquele negócio, se perde, a zoeira ia ser eterna. Mas se ganha... Mas é verdade que dentro de campo realmente não foi a Copa que a gente esperava. Mas foi campeão, né? Até mesmo ontem esperava mais, né? Ele teve a chance no começo do jogo, né? Um chute fraco, né? Que desviou no zagueiro. Agora sobre a seleção brasileira, eu vou te falar que a postura de alguns jogadores da seleção me incomoda. Eu vejo essa seleção, a Argentina mesmo, né? Tá, foi vice-campeã, beleza, né? A gente vai zoar.
Eu acho que isso já diz muito, né, do que a gente chegou. Hoje a nossa maior alegria é comemorar um título da Espanha, né, comemorar um vice da Argentina. O que acontece com o Brasil, hein? A gente tem uma seleção brasileira que quando a gente olha dentro de campo e olha para as outras seleções, parece que tudo que tem nas outras seleções falta para a seleção brasileira. Eu lembro que uma das coisas mais comentadas daquele pós-jogo contra a Noruega é que o Brasil não fez nada dentro do jogo. A gente não teve marcação sob pressão, a gente não teve uma troca de passes qualificados, a gente não teve um Brasil que foi pra cima, que buscou e que tentou. A gente teve uma Argentina que saiu atrás do placar em mata-mata por pelo menos 2 vezes e foi lá e buscou a virada, né? E a gente tem dentro disso uma seleção que quer muito dos times sul-americanos. Então, quando a gente olha para o Brasil e compara com o Paraguai, que venceu da Alemanha, a gente compara com outras seleções sul-americanas, o próprio México que buscou, penso com um jogador a menos. O Uruguai, se tem uma seleção sul-americana que eu afirmo que tá pior que o Brasil, é o Uruguai. Não, mas aí mas foi uma seleção que foi desfalcada, né? Com 2, 3 jogadores a menos. E ficou na frente do Brasil nas eliminatórias. Exatamente. E eu acho que isso aumenta mais o vexame brasileiro, mas a postura de alguns jogadores me incomoda, porque assim, talento não falta. Você olha, por exemplo, o Vinícius Júnior, bicampeão de Champions, e sendo o principal, né, vamos dizer assim, personagem do Real Madrid, né? Tudo bem que teve o Benzema na primeira, mas na segunda ele já era o cara do Real Madrid, que era um time com bons jogadores. Você tem o próprio Rafinha, né, que no Barcelona ele quase, né, ele foi cotado ali a melhor do mundo, sim, quase ficou. Não ganhou Champions, né, mas eu acredito que se ele tivesse vencido a Champions de 2025, a temporada 24-25, que foi a temporada dele, da vida dele, ele que até teve um bom começo na seleção, nas eliminatórias lá, quando ele foi descoberto ali no futebol inglês, o Tite chamou ele, fez bons amistosos, mas na Copa de 2022 não rendeu e de lá pra cá também segue sem render. E algumas posturas deles, né, que eu digo, por exemplo, a própria entrevista do Rafinha, que muita gente acredita que foi referente à Copa esse ano, não. Foi referente à Copa do Mundo de Clubes do ano passado. Pra quem não tá entendendo, que ele disse algo, né, que incomodava ele ter que jogar no período de férias, que as férias na temporada europeia eram no meio do ano. Barcelona não se classificou pra Copa do Mundo de Clubes. E aí ele deu essa entrevista. Mas é o que, mesmo não sendo agora, mas é o que realmente incomoda, né? Enquanto a gente vê, por exemplo, o Dibu Martínez, acho que você viu, né, dando uma entrevista falando que ele tinha lesionado a mão antes da Copa, né? Não teve muito tempo para treinar. Enfim, mas ele foi jogando ali do jeito que deu, né? Eu acho que falta isso no Brasil. Falta a garra, né, Wesley? Falta o querer talento jogar tem dentro de campo. A gente vê muito, e realmente é isso. A gente, falando sobre o Rafinha, a gente tem 2 comentários dele que foram muito mal vistos, né? Aquele próprio porrada neles, quando ele fala sobre um jogo contra a Argentina, né? E logo depois, eu não sei ao certo a cronologia, qual foi antes, foi depois, mas esse sobre ter que jogar fora do calendário. Foi depois. Exatamente, que foi o da Copa, o Mundial de Clubes, né? Só pra também trazer alguma verdade aqui, muita gente colocou um edit dele falando isso e depois sendo aquele jogo que o Otamendi era pra ter sido expulso, inclusive, né? E o Rafinha até o pessoal usou, né? Que parecia uma tapioca, aquele pano que ele tava lá. Na verdade, esse jogo foi bem antes. Sim. Foi antes, inclusive, da Copa de 22, que terminou 0-0, um jogo na Argentina. Só que o jogo depois dele teve um desfecho pior ainda, que o Brasil tomou de 4-1. Foi o jogo sem o Messi. Foi o jogo que o Dorival foi demitido. E no final do jogo, os caras ali zoando o Rafinha, né? Até o Henry que chega ali pra tentar tirar, mas ali já tava feita. É por isso que eu digo, eu acho que a Copa do Mundo foi retrato de ciclo. Sim. O Brasil, infelizmente, fez tudo errado. Eu acho que o Ancelotti foi uma boa contratação. Espero que agora ele possa fazer o seu trabalho. Mas se o Brasil fez tudo errado, a Espanha, em contrapartida, fez tudo certo e ganhou tudo e mais um pouco. Sabe, Wesley, enquanto eu assisti o jogo, né, os 120 longos minutos, né, entre longuíssimos minutos, Espanha e Argentina, onde eu ficava assim, gente, quando que vai acabar esse jogo? A Espanha domina o jogo, a Argentina não toca na bola, mas a gente não tinha uma concretização de gols. O primeiro tempo foi muito abaixo. Muito abaixo dos 2 times, mas a gente tinha uma predominância da Espanha, né? Pelo menos era isso que vinha. Eu lembro que eu até comentei umas coisas que eu via da própria transmissão da Cazé TV, eu acabei comentando com vocês no grupo, né? A gente não vê uma pressão da Espanha no árbitro, igual tem da Argentina, que é muito do futebol sul-americano, e a gente também não tem a Espanha respondendo às provocações da Argentina. E isso foi uma coisa que foi o jogo inteiro. A gente não teve um Yamal que era batido, toda hora davam porrada nele.
quando ele pegava a bola, ele só se levantava e continuava o jogo, e todos os jogadores assim. Então parecia que eles queriam dar uma resposta a esse futebol que a Argentina tem. O futebol mais provocativo, o futebol mais violento, o futebol sul-americano que a gente tem hoje, né? De estar sempre em cima, estar sempre batendo, estar sempre correndo atrás da arbitragem, de estar sempre pressionando catimba. O árbitro, de fazer catimba. E no final, nem isso a Espanha fez. A gente teve ali uns 5 minutos onde finalmente a Argentina teve a posse de bola e nem a catimba a Espanha fez para mostrar uma diferença de futebol. Né? E a gente viu que dessa vez o que deu certo, o futebol que deu certo foi o futebol espanhol. Foi o futebol. O futebol venceu a catimba, né? Venceu. Seria uma injustiça, porque o futebol nem sempre é justo, né? Às vezes a bola pune, né? Você chega várias vezes no gol, mas acaba perdendo por algum lance e tudo. Eu acho que era isso que a Argentina queria, né? Ali, bem postado defensivamente, procurar ali o Messi, procurar o Julián Álvares, o Lautaro, que entrou depois, enfim. Algum jogador de referência. Mas realmente o bom futebol venceu. A Espanha é uma coisa que eu acreditava muito. A minha final, se não caíssem do mesmo lado do chaveamento, era França e Espanha. Que eu acho que foram as duas melhores seleções que praticaram o melhor futebol ao longo desse ciclo todo, né? Um review da Euro, né, de 2024, que seria... E deu Espanha a gente revivendo que deu Espanha e daria Espanha de novo. E a gente tem um futebol espanhol, Wesley, não sei se você analisa dessa forma, mas acredito que sim, ele é muito conciso, né? Eu lembro que no início da Copa, quando eu vi o jogo entre Espanha e Cabo Verde, que a gente tinha aquele tic-tac da Espanha que rolava a bola de um lado pro outro e a mal chutava de fora da área, tentava entrar, e o jogo finalizou em 0-0, eu ficava assim, cara... É o mesmo futebol de 2010, só que esse não leva a lugar nenhum. A gente não tem uma finalização, a gente não tem uma bola que vai a gol, a gente não tem nada. Então, como é que os caras vão chegar na final tendo o mesmo futebol? E eles mostraram que não só nos 90 minutos dentro de campo, no tempo extra do jogo, mas na Copa inteira, eles manteram o mesmo estilo de futebol. Com o ataque, né, a posse de bola sendo a defesa deles. A gente viu isso, né, quando a Espanha estava sem a bola ontem, no jogo contra a Argentina na final, eles também se perderam. A gente via que não tinha aquela grande defesa. A Argentina com a mais, naquela pressão, naquele vamos que vamos, fez a Espanha meio que sucumbir e por sorte não levou o gol. Mas fora isso, a defesa deles é a posse de bola, é a bola no ataque, e eles mantiveram isso a campanha inteira, né? A competição toda. É aquela questão, ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato, e pra mim, eu vou te falar uma coisa, você pode até discordar, mas eu acho que a parte menos, não que não tenha sido fundamental, mas eu acho que a parte menos decisiva para esse título foi o ataque da Espanha, porque pra mim, quem se destacou, o meio campo, que é o que eu sempre bato na tecla aqui, né, o Brasil ele gosta muito de revelar os moleques, né, pra ponta, velocidade, correria, aquele estilo Brasil. E até vi um comentário hoje que eu achei interessante, né? O pessoal fala muito de estilo Brasil, essência brasileira, mas qual é essa essência hoje, né? Essa essência brasileira que faz a gente ficar 28, né, vamos completar 28 anos sem títulos, né, o nosso maior jejum, considerando que de 1930 a 58 teve anos que não teve Copa por conta da guerra, então esse é o maior jejum já. Mas o que ganha jogo é meio campo. O futebol de hoje ele tem que ter meio campo. Eu acho que isso faltou no Brasil e sobrou na Espanha, porque você tinha o cara que eu já digo que eu já discordo da escolha dele de ter sido o melhor da Copa. Eu acho que ninguém da Espanha, embora a Argentina tenha perdido e o Messi não tenha tido uma boa atuação na final, né? Até apagada, tentou alguma coisa ali, mas não chegou a ameaçar muito não. Mas eu acho que sem dúvida nenhuma o Messi, com 39 anos, cara, isso que me intriga. O Messi foi o melhor jogador da Copa, quando muitos, inclusive eu, dizia que ele tava lá pra brincar, né? Ganhou a Copa do Mundo, fez a vida dele, foi pra Miami, né? Um futebol ali sem muita pressão, sem muita responsabilidade, e hoje esse senhor faz o que faz de novo, né? Pra mim ele foi o melhor da Copa. Só interrompendo teu raciocínio, eu sei que tu vai conseguir retomar normal, mas acho que próprio jogo após, né, Argentina e Inglaterra, ele deu uma declaração. Ele disse que após aquele ciclo ele conversou com o Scaloni e se preparou para esse próximo ciclo para disputar essa última Copa do Mundo. Então ele sabia das limitações dele e se preparou para essa Copa do Mundo. Tanto é que fez o que fez no mata-mata, né? Então todas as viradas a gente via que ou o gol ou a assistência saía do pé dele. E aí, na final, infelizmente, sucumbiu. Sucumbiu para uma Espanha que sabia marcar, que sabia jogar. Infelizmente para eles, né? Convenhamos. Contra a Inglaterra, ele deu 2 assistências. Exatamente. E 2 boas assistências, né? Sempre encontra ali o cara melhor. Inclusive, já
outra coisa também que hoje eu tenho uma raiva desse argumento, mas eu era um dos que mais acreditava lá no começo, falando de Messi e Cristiano Ronaldo, que o Cristiano Ronaldo, ele era esforço, né, dedicação. Eu acho assim que, eu até hoje acho que ele é o melhor atleta que eu já conheci, atleta, em questão de preparação, em questão de disciplina, de foco. Só que muita gente resumiu o Cristiano Ronaldo a isso, e resumiu o Messi, não, o Messi é um talento, né, é o ET. Eu acho que isso aí acaba de vez com essa narrativa, né. O cara com quase 40 anos de idade, né, jogando o que jogou dentro de uma Copa do Mundo, né? A gente exclui essa final devido às circunstâncias, claro, mais uma vez, uma Espanha muito bem postada em campo que conseguiu anular o Messi. Então, todo o resto da competição, a gente viu um extraterrestre dentro de campo, né? Mas que sabia o que ia fazer, sabia onde queria chegar e sabia que queria conquistar seu bicampeonato mundial, né? Mas realmente é um cara extraordinário que se preparou e, graças a Deus pra gente, infelizmente, pra Argentina não deu certo esse bicampeonato tão sonhado por eles, né? E voltando no meio campo da Espanha, eu falei do Rodri, né? O Rodri, que mais uma vez, eu discordo da escolha dele de melhor da Copa. Eu vou ser sincero, acho que ele não ficaria nem entre os 3, no máximo ali em terceiro. Né, eu acho que o próprio Mbappé, mesmo a França não tendo ido para a final, acho que foi melhor que ele. Mas ele foi a principal referência do meio campo da Espanha, isso é indiscutível, né, o capitão. Né, a referência tanto como liderança quanto técnica, e ele já vinha provando isso nos últimos anos. Ele venceu uma bola de ouro que eu também discordo desde já. Eu acho que aquela temporada era do Vinícius Júnior. Isso aí é quase que uma unanimidade. Apesar de que tem muita gente aí na internet que já tá meio que perdoando a escolha, né? A felicidade, né, do brasileiro é zoar mesmo, né? Não tem como. Mas no City do Guardiola, ele também era uma peça importante. Foi campeão da Champions com gol dele de título. Ele ganhou o Mundial de Clubes. Ele sempre era aquela peça-chave do Guardiola que já tinha um meio campo bom, com o Bernardo Silva, com outros jogadores também, o Gundogan. Mas o Rodri era sempre aquela peça ali, a peça-chave. Nas campanhas da Espanha, ele também foi uma peça-chave. E ele tá provando isso mais uma vez. E o Fabián Ruiz, que faz parte do que eu pelo menos considero o melhor meio campo do mundo, que é o do PSG. Sim. Apesar dos seus companheiros terem decepcionado na Copa, ele foi bem, saiu por cima e mais uma vez provou ali que o meio campo da Espanha é muito forte. E a gente viu isso, Wesley. Fez parte disso, né? Exatamente. A gente viu isso, pelo menos, na saída do Rodri. Eu não sei se você teve essa percepção, né, se ela foi individual ou não. Assim que o Rodri é substituído, a gente tem uma Espanha que ela sucumbe o meio-campo. A gente não tem mais aquela predominância, um cara que ele é central, que ele cadencia o jogo, que ele acelera na hora que tem que acelerar, que ele pausa, que ele tá em todos os campos. Eu lembro que quando o Fernando, ex-Manchester City, foi contratado para o Internacional, diziam que o apelido dele era Polvo. Era o cara que pegava a bola e estava em todos os espaços que podia estar e dominava todos os espaços que podia estar ali do meio campo. Tanto na linha defensiva quanto mais ofensiva. Box to box, como o pessoal chama. E pra mim o Rodri ele foi isso. Assistindo o jogo era o cara que, vez ou outra, ele tava dentro da meia-lua defensiva, quando tava na meia-lua ofensiva, chutando uma bola pra cima. Então era um cara que dominava o jogo. Acredito que a parte de anular o Messi passou muito por ele, né? Um cara que tu via que ele tava na lateral esquerda, tava na lateral direita, tava no meio campo, tava indo pra frente. A consistência defensiva da Copa passou muito por ele, porque se os times não chegavam, claro, além da zaga, que é o próximo ponto que eu já vou falar, mas é porque tem um cara ali que é um líder dentro de campo, que é um leão dentro de campo, que não deixa os caras passarem, né? Então isso até trazia até mais uma tranquilidade pra zaga da Espanha, sabendo que você tem um cara como o Rodri ali no meio. Então, se teve essa contestação da bola de ouro que ele comprou, né? Legal. Que ele ganhou naquela época, que a gente sempre falava, tanto é que a gente se sentia um pouco vingado quando o Vinícius Júnior ele foi eleito The Best, né? Que pra mim é a premiação maior, né? Que é a da FIFA. Isso. Então, quando a gente teve isso, acho que a gente viu um jogador nessa final de Copa do Mundo que não tremeu perante o que estava ali posto, que era a própria final da Copa do Mundo. E a gente viu a importância dele dentro de campo quando ele foi substituído, e aí a gente vê uma Espanha que ela sucumbe para uma Argentina que estava jogando com a menos, que tinha o Messi apagado dentro de campo, mas que fez de tudo para tentar pelo menos empatar o jogo. E graças a Deus não conseguiu, mas poderia ter conseguido e poderia ter sido um cenário muito pior, porque o Nico Williams conseguiu fazer aquela cagada no final da prorrogação, né, do segundo tempo, onde ele parte pro ataque, ele e o Torres no final. Eu tinha acabado de elogiar o Nico Williams nessa hora, porque ele tinha feito o gol que
há controvérsias ali. Eu não... Né, o cara pegou um pisão, né, o juiz pegou um pisão. Há controvérsias, mas ganhou, né? Já passou, deu assistência pro gol. Vamos já falar, inclusive, do herói do título. Mas aquele lance ali no final, acho que acabou com tudo que eu tinha falado na hora. Agora, falando da defesa espanhola, só um gol sofrido, gol pra Bélgica. Uma defesa jovem, tanto que o Cubarsí foi eleito o melhor jogador jovem da Copa. Pra mim, uma surpresa, mas uma surpresa positiva, acho que ele mereceu. Você tem o Pedro Porro, que foi um cara essencial, participou do gol do título e fez o gol contra a França, né, o segundo gol. Foi uma peça central desse time da Espanha. E o talvez mais midiático da defesa, que é o Cucurella, né? Sim. Cucurella que já vem numa crescente. No Chelsea, foi campeão da Copa do Mundo de Clubes. Quando muita gente dizia, eu acho que 90% da população brasileira, vamos dizer assim, dizia que o PSG ia meter ataque no Chelsea, eu tô entre esses. Mas a gente foi surpreendido com aquele 3-0 logo no primeiro tempo, que matou o jogo. E o Cucurella foi um dos principais personagens dessa partida. Foi um dos principais personagens da Euro, até polêmico. Não sei se você vai lembrar, um jogo Espanha-Alemanha, dentro da Alemanha. Um lance ali nos últimos minutos do jogo, que a bola bate na mão dele, o juiz não marca pênalti. Enfim, até hoje os alemães lembram muito disso. Mas é fato que ele é um jogador, né, além de toda a raça, mas jogador técnico também. E hoje vai pro Real Madrid, né? E é um jogador muito esperto. Eu lembro de quando, no final, na metade do segundo tempo da prorrogação, tá ele e um jogador da Argentina, um atacante que eu não lembro, não era mais o Julián Díaz, já era o outro. E o Julián Álvares, né? O Julián Álvares. E aí, tava ele marcando o jogador da Argentina, que ia, se caso alguma coisa acontecesse ali, ia sair de cara com o Simon. Cara, ele vai pra cima do corpo do jogador da Argentina, dá um jeito de tropeçar e os dois caem. Ou seja, sem falta, sem nada, o jogador caiu sem querer, o da Argentina provocou ali tentou puxar uma falta, o juiz pegou e deixou o jogo seguir. E falando agora sobre o gol anulado, né, porque apesar da anulação, a gente sempre fica assim, mais uma forma do árbitro ajudar a Argentina, pra mim foi uma compensação. Porque a gente tem ali um micropisão, né, dentro da área, se eu não me engano foi o Fernando Torres, né, que acabou dando o pisãozinho na hora que ele só escora a bola pro o Nico Williams chegar, mas eu acho que foi uma forma de compensar a expulsão. A gente sabe que tem isso, a gente sabe que quando os árbitros pegam e ficam meio balançados, eles tentam compensar de alguma forma, né, até às vezes incondicional. Então eu acredito que esse gol que ele deu uma mini falta ali, talvez tenha sido por isso, né? Mas a gente teve uma partida muito consolidada, um jogo muito interessante, expulsão né? justa, diga assim, segundo amarelo. Não, aquilo ali Não, na hora... Perdão. O jeito que o Pedro voou ali, cara, aquilo ali não existe. Na hora eu vi Pedro que entrou bem no jogo. Muito entrou bem na Copa também, né? Mesmo alguns momentos ali na reserva, mas... Inclusive, isso é uma coisa... É um detalhe interessante, né? A gente teve durante toda a Copa um Scaloni que mexia muito bem no time da Argentina. Só que não importava o tipo de substituição que ele fazia, nada dava certo. Só deu certo no momento em que já estava pro final da prorrogação, Espanha vencendo de 1-0, que aí a Argentina foi pra bafa. As forças, né? Que aí vai todo mundo pra bafa, se levar o 2-0, levou o 2-0, mas vamos em busca do empate, que era o que a Argentina queria, né? A gente tem um senhor pegador, que jogou muito ontem, inclusive, né? Tava espalmando algumas, né? A gente não pode tirar isso, espalmava muitas bolas, mas fez umas defesas inacreditáveis. Foi muito seguro. Principalmente na prorrogação, já. Lembrou o goleiro Santos do Flamengo 2022, né? Que... Depois ele teve uma queda, tudo, mas na Libertadores de 2022, o Santos, ele... Não só Libertadores, mas na temporada, o Flamengo também foi campeão da Copa do Brasil. O Santos, ele fazia poucas defesas, assim, né? Pra sair na foto, como a gente diz, ele geralmente espalmava. Eu lembro até hoje de um lance aos 90 minutos, no final da Libertadores contra o Atlético Paranaense, uma falta. O Davi Terence cobra, e o Santos vai lá no alto e encaixa. Olhando assim, ele faz parecer fácil, mas não é, porque tem muitos goleiros que iam fazer a defesaça pra sair na foto, pra sair bonito. Ele não é um goleiro espalhafatoso. O Dibu não tem tanto destaque no clube, mas na seleção argentina, embora eu acho que nessa Copa ele não tenha se destacado tanto, acho que até pelas razões que a gente citou, mas na final eu acho que foi o melhor da Argentina, sem dúvida, porque se não fosse ele, poderia ter sido maior. Não, pra mim é um dos únicos jogadores que teve seu destaque, né? Até porque os outros jogadores que se destacaram negativamente. Assim, entrando agora em uma outra seada, Wesley, se você me permite puxar esse assunto, a gente teve uma Argentina que não soube perder.
Né? A gente tem um Paredes que entra ali no início do segundo. Que pra mim foi um dos destaques da Copa, vamos já falar sobre isso. Exatamente. Mas entrou mal demais. Entrou muito mal e entrou pra arranjar briga com todos os jogadores da Espanha que, graças a Deus, não entraram na onda. Poderia ter sido expulso também. Tanto é que no final da partida a gente tem ele derrubando um dos jogadores, indo pra cima de outro jogador da Espanha, batendo bobo, discutindo com todo mundo. Realmente um mau perdedor. Inclusive, postura lamentável da Argentina, né? Porque você vê a imagem, né? A Espanha levantando a taça, os argentinos estão lá de costas pra taça, né? Quando o legal do esporte, né? Você ficar lá de frente, né? O campeão. Aplaudindo, né? O campeão. Aplaudindo. Ou então nem aplaudindo, mas ali olhando pra eles, né? Depois saído, mas não ficaram de costas lá com a torcida, né? A torcida que reconheceu, evidentemente, né? Mas eu acho que foram maus perdedores mesmo e se explica aí. Afinal, o futebol é um espetáculo, né? Então nada mais é você aceitar a sua posição após o resultado e viver o restante desse espetáculo. Então, se a gente tem uma Espanha que foi muito superior à Argentina dentro dessa final, a gente tem que entender que era a hora de reverenciar quem realmente foi campeão. Então, essa postura de o tempo todo catimbando, o tempo todo jogo, né, batendo, indo para cima, provocando, e no final ainda virar de costas para a Espanha, que legitimamente foi campeã e provou que era superior em todos os 120 minutos, aí é uma atitude lamentável, né? A gente teve a questão de provocar, de derrubar, e aí depois vira de costas. Então, a gente tem aí um exemplo do que é essa seleção argentina. Tanto é que a gente, agora entrando em assuntos mais delicados, né? A representação do seu torcedor. Né? Então, quando a gente tem essas posturas dentro de campo, a gente vê isso refletido dentro da arquibancada com coisas lamentáveis do que é a própria torcida da Argentina. E a própria Conmebol, ela sempre, eu acho que vale a crítica aqui, a Conmebol, ela sempre faz vista grossa quando o assunto é racismo na arquibancada. Pelo menos, eu acho que desde muito antes, mas desde 2022 isso aí cresceu ainda mais. E eu acho que vale a crítica, né? A Conmebol, ela se preocupa muito com a quantidade de sinalizadores. Eu acho que é uma preocupação justa, tá? Não tô aqui criticando a preocupação. Mas eu queria que, se ela se preocupasse mais com... se ela se preocupasse com essa questão do racismo, tanto quanto ela se preocupa com a questão de sinalizadores, quanto a questão de coisas até que nem são perigosas às vezes, né? Em relação à festa de torcida, a gente sabe que tem coisas que são perigosas, né? Que torcedor, às vezes, ele... Né? E a gente sabe que nem todo mundo que tá lá é torcedor, a gente sabe que tem uns que vão para fazer baderna realmente, mas eu não vejo a Conmebol com essa preocupação toda com relação ao racismo não, apesar de fazer campanha, né, todos contra o racismo, tudo, mas na prática isso não funciona, tanto que se você for ver, não é nem só a Argentina não, outras seleções sul-americanas também, os brasileiros eles vão jogar, né, não é generalizando, não são todas, tem torcidas, tem países que recebem a gente como povo brasileiro, né, muito bem, independente de qual seja o clube, mas quase todo jogo de Libertadores ou Sul-Americano você vê um caso desse, e a Conmebol não faz nada, é inacreditável. É uma entidade, né, que está preocupada só com a própria realização do próprio torneio e o quanto vai lucrar com isso, né? Então é uma entidade muito omissa, né? E essa omissão é o que preocupa muito a gente. Não sei se você viu, Wesley, ontem viralizou, após o jogo, né, um vídeo do Yamal pegando uma bandeira, enquanto acho que em alguma das comemorações, e levantando essa bandeira. E aí a gente tem essa questão de que alguns ídolos precisam se posicionar. Então a gente não ter um posicionamento, né, da própria Conmebol, da própria FIFA, da própria CBF, dos próprios ídolos, né, dos protagonistas, como a gente falou, do próprio Messi em relação a algumas questões, não falo nem só do racismo, mas de algumas questões, é muito triste, né? Porque a gente precisa ter essas figuras sendo representativas e mostrando pra gente, torcedor, o que elas acham, o que elas acreditam. Porque quando você tem casos de racismo e você não tem pessoas lutando contra isso, você torna ainda mais justificável para aqueles que são racistas as suas ações. Então a gente precisa que essas pessoas se posicionem de alguma maneira. Isso abre um precedente para que aconteça esses casos, né? E aí a gente tem a figura do próprio Yamal como singular, né? Como algo fora, que está indo para fora da curva, porque é um cara com personalidade, chega lá, se posiciona, e até mesmo ontem tem um vídeo que rolou, claro, às vezes a gente pega esses vídeos e transforma em algo a mais, né? Que quando ele cumprimenta o Infantino, e quando ele vai cumprimentar o Donald Trump, ele abaixa a mão
e logo depois olha pra cara dele e logo depois levanta e cumprimenta, sabe? Um gesto de mostrar que não vai abaixar a cabeça para aquilo. A gente tem, claro, toda uma especulação, toda uma criação de conteúdo em cima disso, mas a gente tem ali um jogador que se posiciona e vai ser algo representativo para outras pessoas, que vão entender que futebol não é só a bola rolando, é também algo político que vai além daquilo, né? Agora, saindo um pouquinho, porque já a gente vai voltar, porque essa também foi a Copa de muitas polêmicas, né? Mas voltando ainda para a Espanha, antes da gente também fazer um panorama geral, preste atenção, final de Copa do Mundo, Espanha, prorrogação, o jogador do Barcelona vai lá e abre o placar por 1-0 e decide o jogo, decide a Copa do Mundo. Eu poderia estar falando muito bem do dia 11 de julho de 2010. Você lembra de você estava nesse dia, nessa tarde? 11 de julho de 2010. Não, senhor. Provavelmente na escola ali, ou vivendo No domingo? Minhas férias, né? Foi domingo. Final da Copa do Mundo de 2010? Final da Copa... Jogador... Tava no sítio da minha família assistindo a final da Copa do Mundo. Eu tomei um susto, vai buscar no domingo. Eu não tenho a menor ideia de onde eu tava, eu tinha 5 anos nessa época. Mas um jogador do Barcelona decidiu. Poderia ser uma manchete de 2010 e também poderia ser uma manchete do dia 19 de julho de 2006, porque foi o mesmo roteiro. Em 2010, Iniesta, 2016, Ferran Torres. Tem um texto sobre isso, inclusive, no portal Izin, sobre essa campanha da Espanha. Acesse lá, já fazendo a propaganda. Mas essa foi a Copa dos Protagonistas. A gente tem um herói, podemos dizer que é improvável. Mesmo sendo de ataque, que a gente tem essa ideia de que improvável é um lateral, é um zagueiro. É um Cucurella da vida, que nem seria tão improvável pela mídia que ele tem também. Que é um bom jogador, não tô dizendo que ele é só mídia. Mas foi um dos jogadores mais comentados, né? Até pela musiquinha, enfim. Mas eu acho que dá pra dizer que é improvável porque foi um cara que recebeu críticas na primeira fase. E hoje é o herói da Espanha, Ferran Torres, camisa 7 espanhol. Inclusive essa questão de números, Wesley, ela é muito significativa porque teve até a brincadeira da questão daquela foto de 2005, 2006... 2007, do Messi dando banho no Yamal. Que a gente nem sabia quem era, pra gente era só um bebê que ali foi selecionado pra campanha, né? E aí teve aquela foto... Eu nem sabia da existência dessa foto antes da Copa do Mundo. Que aí o pessoal fala, né? Naquela época o Messi era o camisa 19 da Argentina, era o camisa 19 ou da Argentina ou do Barcelona, foi no dia 19, depois o Yamal se transforma no camisa 19 do Barcelona, tá jogando atualmente como camisa 19 da Espanha e aí chega no final de uma Copa do Mundo, no dia 19 de julho de 2026, para enfrentar o Messi, que deu banho nele naquele dia 19, há quase 19 anos atrás, podemos dizer assim? Isso aí, 19 anos atrás. Então é uma simbologia e uma representatividade muito grande, né? E agora comentando o que você falou, além fora essas brincadeiras, né, que a gente fica vendo pela internet, acredito que o Ferran Torres ser o destaque, né, ser quem fez o gol para a Espanha nessa final... O herói do país. O herói do país mostra o que vai além da questão do ídolo, do protagonista dentro do futebol, que é o coletivo. A fala dele na entrevista é sensacional, cara. Inclusive, eu até tava dando uma olhada aqui, eu tinha olhado ontem, mas eu abri aqui pra ver aqui. A manchete da Folha de São Paulo do dia 28 de junho de 2026. Ferran Torres é o atacante mais ineficiente da fase de grupos da Copa. Quem diria que volta por cima desse rapaz? E o legal é esse reconhecimento dele na entrevista, né? Que as coisas não estavam tão fáceis e tudo, e que o gol não foi do Ferran Torres, não foi dos 26 jogadores. Foi de 47 milhões, né? E é legal ver jogadores assim dando a volta por cima, né? Muito, muito bacana. E foi um belo gol, inclusive, uma boa jogada. E agora, sabe o que isso faz me lembrar? De 2006, dezembro de 2006, quando um tal de Gabiru sai do banco numa final contra o Barcelona e marca o gol do Sport Clube Internacional na final do Mundial de Clubes daquele ano. Ou também um atacante improvável, do mesmo jeito, né? Só puxando uma brincadeira aqui, mas é engraçado essas coincidências, o né? próprio, eu falo com tristeza, né? Mas hoje nem tanto, mas o próprio Daverson na final da Libertadores. Exatamente. Na final da Libertadores de 2021, mas isso é legal do futebol, né? Os heróis improváveis. Tem uma outra história, um cara que não é tão improvável porque é um goleador, mas
falando de final de Libertadores, tudo, a do Júnior Santos do Botafogo, ele não é improvável, porque ele jogava bem no Botafogo, mas ele teve uma lesão que tirou ele do time titular e ainda ele foi artilheiro da Libertadores. Ele fez o gol do título, acho que não podia sair acho que até o botafoguense concorda que não podia sair de outro pé, né? Mas é bem legal quando tem essas histórias, né? Agora antes de entrarmos na análise geral da Copa, mas já entrando também, porque um dado muito interessante, os dois técnicos que foram para a final da Copa, a gente falou muito do De La Fuente, do Scaloni também individualmente, mas são dois caras que nunca tinham treinado um time profissional. Eu tava vendo isso, achei interessante. São caras que construíram, e para você ver, eu acho que até dá razão ao meu argumento que a Copa ela não se constrói em 30 dias, mas ela se constrói em um projeto, em um ciclo, é isso que falta pro Brasil. Mas você pega dois caras que têm vivências na base. O Scaloni foi auxiliar do Sampaoli, a Argentina do Sampaoli que não foi bem, né, na Copa 18, né, teve problema. O Sampaoli, a questão onde ele passa, ele arruma problema, é impressionante. E a Argentina decide apostar no desconhecido, ficou um tempão como interino, mas depois foi efetivado. Aí veio a pandemia, não teve, né, muita competição. As eliminatórias foram voltar lá pro final do ano, e o Brasil foi primeiro nas eliminatórias, mas ganha a Copa América de 2021 no Maracanã, né, 1-0, 28 anos sem títulos, né, foi um jejum que ele conseguiu quebrar, e aí ganha a Copa do Mundo, ganha mais uma Copa América, chega em mais uma final, sendo um técnico jovem, que ainda tem muita coisa pela frente, seja na seleção, seja no clube, e de um lado o De La Fuente, que eu nem vou explicar mais, porque eu acho que a gente já falou tudo aqui, mas é interessante, né, ver esse surgimento aí desses novos técnicos com trabalhos consolidados desde a base, e eu acho que foi boas apostas, tanto da Federação Espanhola, quanto da AFA. São os bastidores do futebol, né? Que quando a gente para olhar e para analisar, impressiona a gente, né? Porque a gente tem grandes figuras, grandes treinadores, pensando sempre que vai ser algum deles que vai assumir uma seleção e vai gerar bons frutos, né? Você citou, antes da gente iniciar o podcast, a questão da Itália estar interessada em trazer o Guardiola para ser seu técnico para o próximo ciclo. Né, a gente tem o próprio Ancelotti, que deixou o Real Madrid e veio se tornar o técnico da seleção brasileira. Então a gente tem uma ideia de que é sempre algum treinador que deu certo, que é famoso, que vai conseguir levar uma seleção para uma final de Copa do Mundo, fazer um ciclo perfeito, fazer algo parecido com isso, né? Então a gente tem mais ou menos essas ideias. Tem sempre assim. E a próxima Copa, você citou, né? Eu quero muito que a Itália se classifique, mesmo sem Guardiola, porque é uma seleção tradicional, né? Sim. Uma seleção como essa não... É o que eu vou parafrasear eu mesmo aqui no podcast com o Lucas. A gente falou de decepções, tudo. Pra mim, a maior decepção dessa Copa é a Itália não estar na Copa pela terceira vez seguida, uma Copa com 48 seleções. Exatamente. E eu lembro até hoje, né? A minha mãe ela é descendente de italianos e alemãos. E aí... Quando a Itália foi eliminada, se não me engano, da Copa de 2010, eu lembro da tristeza no olhar dela da Itália sendo eliminada naquela Copa. Fase de grupos. Sendo a atual campeã, a então campeã. Exatamente. E logo depois a Itália não se classifica, como você bem mencionou, pelos próximos 3 ciclos, né? Em 2014 se classificou, mas foi um fiasco. Num grupo que quem passou em segundo foi o Uruguai, que tinha uma boa geração. E em primeiro foi a Costa Rica, que foi a grande surpresa da Copa, que ninguém esperava. E aí a gente tem 2018, 2022 e agora 2023 sem a Itália participando dessa competição. Então a gente tem aí... Claro, a gente tem uma projeção para uma próxima Copa do Mundo gigantesca, né? Com o quê? 60... Então, era o ponto. O Alejandro Domingues, presidente da Conmebol... saiu, inclusive, a notícia hoje que ele projeta uma Copa com 64 seleções. Isso. Rapaz, já pensou, até para substituir aquela questão de passarem os 3 colocados, que foi um negócio que ficou até confuso, até pra gente que acompanha, né? Quem dirá pra... O próprio Casillas, né, fez uma postagem falando disso, né? Que não existe melhor terceiro colocado. Se classificam os 2 primeiros e é isso, e deveria ser isso. Se for pra gente ter... uma Copa do Mundo com várias seleções, que aumente o número de seleções para a gente ter 2 classificados em vez de terceiros melhores lugares, que se classificaram ali às vezes na sorte, ou por um gol a mais, ou um cartão a menos. E assim, antes de voltar nessa questão dos técnicos, que tem mais técnico para a gente destacar, eu acho que aí, mais uma vez, mostra onde é que o Brasil está chegando, porque é uma coisa que eu vejo muito. Geralmente é natural do brasileiro, principalmente do brasileiro, mas que não acompanha muito futebol, né, diariamente, como a gente faz, mas... acompanha a seleção ali nas Copas do Mundo, né? Sempre tem aquela expectativa, pintar a rua, bandeira,
que é legal, né? Algo cultural do brasileiro. Só que esse ano, eu falo por mim, é a 4ª Copa do Mundo que eu acompanho. Foi, né? A 4ª Copa do Mundo que eu acompanho. Em 2010 eu tinha ali algumas lembranças, alguns flashes, mas eu não acompanhei. A primeira foi 2014. Infelizmente só acompanhei decepção. 2018 nem foi tanta decepção, apesar de que eu acho que era a seleção que mais tinha potencial. Só que foi a eliminação menos dolorida, assim, né? Vamos dizer. Que teve 7-1, teve os 4 minutos e teve a pior campanha brasileira em 36 anos. Mas mostra pra onde está indo o Brasil. Essa foi a primeira Copa que eu acompanhei sem expectativa nenhuma de Hexa. Pra mim, se o Brasil fosse campeão, eu não vou dizer que é zebra, porque é Brasil. Brasil ainda é a maior seleção camisa, né? Do futebol mundial. Né? E tinha bons jogadores. E tinha, pra mim, o maior reforço era o técnico. Né? Já voltando nessa questão também, nenhum técnico ali que tava no banco de reservas tinha um tamanho que tem o Ancelotti pro futebol. Um cara que é pentacampeão da Champions como técnico, ganhou as 5 principais ligas da Europa, vários títulos. Ganhou, inclusive, com os 2 maiores times do mundo, né? Que são o Real Madrid e o Milan, com vários times, né? Em várias situações. Mas, pra você ver, antes mesmo da Copa, eu até lembrei de uma marca de cerveja muito famosa, fez uma publicidade sensacional, diga-se. Que até botou, né? 70 e tantos por cento, 70% dos brasileiros não acreditam no Hexa, né? E tem até aquele negócio, né? Liberado a acreditar, sim. Enfim. Sabe qual é, né? Não vou dizer o nome. Mas não deu certo. Esses 70% que eu me incluo estavam certos, né? E pra você ver que, enfim, levou. Hoje eu não vejo mais, tipo assim, vamos 4 anos pro Hexa, não sei o que, nós vamos conquistar, vamos lá. Não. O que eu vejo mais, tipo assim, pra qual seleção o Brasil vai ser eliminado em 2030? Porque o nível, pensa bem, desde 2002, caímos pra França, vice-campeã, do Zidane jogando muito, a última Copa dele, o cara comendo a bola. Caímos pra Holanda, vice-campeã, que, como eu falei, eu acho que é a maior, eu acho que é uma seleção que não ganhou, que merecia uma Copa é a Holanda, pelas campanhas que fez. Eu acho que é a maior seleção das que não tem Copas, na minha opinião. E jogando muito. Caímos pra Alemanha, campeã do mundo, não precisava tomar 7, mas enfim, já foi. Bélgica, que aí já vai diminuindo. A Bélgica, que era uma boa seleção, não tem tradição nenhuma no futebol. Teve a melhor geração belga da história e tal, mas não, foi terceiro lugar na Copa, foi bem, mas não tem tradição no futebol. Caímos para a Croácia, que não foi para a final, ficou em terceiro lugar, tomou a senhora ataca da Argentina na semi. E para a Noruega, que perdeu para a Inglaterra, que perdeu para a Argentina, que perdeu para a Espanha. Exatamente. Então a gente tem um ciclo, né, que a gente não anima muito. Mais uma vez, como a gente citou o próprio Uruguai, mas assim, não é uma individualidade, né, do Brasil, do Uruguai. Todas as seleções, elas tiveram algum tipo de jogador lesionado. O próprio ciclo dessa seleção, a gente teve aí perto, né, da Copa do Mundo. Na própria preparação, o Wesley se lesionou, a gente teve o Rodrigo lesionado, a gente teve o Estevão lesionado. Militão. Então foram muitos jogadores que se lesionaram, que não puderam estar perto, fazer parte desse grupo, né, da seleção brasileira, mas como você comentou, eu não tive expectativa nenhuma, tanto é que a gente brincava, né, que se o Brasil passasse, independente de como passasse, poderia ter caído para o próprio Japão nos 16avos de final. E quase caiu. Poderia ter pego a Holanda e perdido ali naqueles 16avos de final também. E aí enfrenta uma Noruega que a gente tava com aquela desconfiança, todo mundo brincava, né? O Haaland, o poderoso, o Majin Buu e tudo mais. O Magalhães vai deitar. O Magalhães já jogou contra ele, então fazia todos aqueles edits, né? E aí o que deu no que deu, né? 2 gols, um gol do Haaland sozinho, pegando a bola e chutando cruzado. O Alisson até tentou, mas não chega na bola. Os 2 gols deles, ele chega com quem não quer nada, né? Com tranquilidade, eu tô na rua, né? O primeiro mesmo, eu tô indo na rua, chegou uma bola, vou cabecear aqui. O segundo foi sacanagem, foi inacreditável, não tem... Então a gente tem que ter uma seleção pro próximo ciclo, que vai faltar vários jogadores, né, desse ciclo. Então a gente já tem aí o Marquinhos se despedindo, o próprio Neymar se despedindo, o Casemiro se despedindo. Até então a gente tem uma despedida do Neymar, né? Aí fizeram uma brincadeirazinha. Acho que ele não vai, não. A gente fizeram uma brincadeira com o IA lá, onde o Neymar de 2030 chega e entrega
com a taça, né, de 2030, e aí ele disse que tá repensando, mas aí a gente tem também uma possível aposentadoria dele e de outros jogadores que talvez não estejam no próximo ciclo. Eu tenho pra mim que o Ancelotti nem queria ele nessa. Eu acho que a falta desses jogadores aí lesionados e tal, e talvez até eu acho que ele sucumbiu à pressão. Eu acho, sendo o Ancelotti um técnico experiente, né, mas eu acho que nem ele queria levar. Ele mesmo já dava a entender isso, mas acabou levando. E aí o que vai ditar os nossos ânimos, né, para o próximo ciclo, para a Copa de 2030, vai ser o que vai ser feito de trabalho nesses próximos meses, né, nesses próximos anos, né. Então a gente tem aí quase 48 meses para mais, né? Quase 48 meses para a gente ver que expectativa a gente vai ter nessa próxima Copa do Mundo. Até onde a gente vai. Inclusive, as metas da seleção brasileira é ganhar a Copa América. Primeiro. Ganhar a Copa América, né? 2028. E ficar em primeiro nas eliminatórias. Assim, o Brasil estará em 2030. Eu não tenho dúvida disso. Se o Brasil não conseguir passar pelas eliminatórias, ele pode... Ainda mais com uma Copa do Mundo provavelmente de 64 seleções, né? Então... Se o Brasil não conseguir passar, aí pode mandar... pode refundar a CBF aí, porque tem coisa errada. A CBF que a gente sabe que está num processo ali de desmanche também, né? E de incertezas, né? A gente teve algumas notícias que o próprio presidente tinha uma possível saída do presidente da CBF, né? A gente tinha algumas notícias recordando isso. Então, mas é o que vem depois de uma derrota dolorosa, né? A gente teve essa derrota dolorosa. Quer tirar todo mundo. E aí igual acontece como o clube, não vai acontecer também dentro da nossa seleção. Então a gente tem isso dentro do brasileiro que vai levar aí para a seleção a mesma coisa. Você falou um ponto, clube e seleção. Eu acho que não é à toa que o brasileiro se empolga mais com o clube. Mesmo o clube estando em baixa, não precisa nem, por exemplo, ser o Flamengo, o Palmeiras, que são os mais evidentes, mas mesmo o clube estando em baixa, independente de qual seja a divisão, o brasileiro ele tem mais identificação com o clube do que com a seleção. Eu acho que sempre aconteceu, mas nos outros anos era menor, porque o Brasil era campeão do mundo, quando não era campeão, mas tinha jogadores ali que representavam, enfim, mas hoje não tem isso. A gente perdeu isso, né? Eu acredito que é por causa da falta de uma figura que represente, né? A gente tinha ali figuras de outras Copas, a gente tinha o próprio Marquinhos, a gente tinha o próprio Vini Júnior, a gente tinha o Rafinha, que vieram de outras Copas, que fizeram parte desse ciclo, né? Mas que a gente não tinha aquela identificação do torcedor. As seleções que foram... As próprias seleções brasileiras que foram campeãs, a gente sempre tinha uma figura que a gente olhava e fazia a gente se animar, né? O próprio Ronaldinho, o Ronaldo Fenômeno, o Romário, o Kaká. Então a gente tinha essas figuras que faziam com que a gente se animasse para uma Copa do Mundo. E essa Copa do Mundo era um Neymar que virou deboche, era um Vini Júnior que era deboche, devido ao caso dele com a Virgínia, era um Rafinha que era deboche, era um Casemiro que a gente pensava e falava assim, cara, o cara com 30 e poucos anos indo para uma Copa do Mundo diante de uma temporada que ele não tá muito bem, né? Que foi uma temporada abaixo dele. Então, a própria questão de jogadores divulgando casas de aposta, cara. A gente não tem dentro da seleção essas figuras que a gente pensa, é isso. E aí a figura que a gente apostou foi no garoto, que todo mundo pensou e falou, o Endrick vai ser a figura que vai salvar o Brasil. Né? Pelo menos eu tinha essa visão antes da Copa, né? Então todo mundo apostou nele. Porque ele entrou bem em alguns amistosos ainda com o Dorival, né? O primeiro contra a Inglaterra lá, que ele faz o gol, que a bola sobra pra ele. O segundo contra a Espanha, que ele faz um golaço, um gol difícil de fazer, enfim. E eu acho que não só isso, Wesley. A gente teve uma construção de imagem como se ele fosse o novo Pelé. Não sei se você chegou... As fotos, a maneira como ele se vestia, a maneira como ele se posicionava, como ele falava. Então a gente teve a construção e a idealização de um ídolo em cima de um garoto. Em determinado momento, ele foi zoado por isso. Né? Que aquela entrevista dele falando que o ídolo dele era o Bobby Charlton, né? Jogador da Inglaterra de 66, né? 40 anos antes. Ele nasceu em 2006, né? 40 anos antes. Enfim... só que ele foi um cara que ele saiu do Brasil resolvendo, porque o último Brasileirão dele pelo Palmeiras, ele praticamente carregou aquele time na reta final com 17 anos. Imagina só, você tem um jogador de 17 anos carregando um time. O jogo mais memorável, assim, que não foi oficialmente o jogo do título, mas foi o jogo da virada palmeirense, literalmente, dentro de campo, né? Não só na tabela, mas dentro de campo, literalmente. Eu lembro até hoje de onde eu estava na faculdade, e eu tava daquele jeito que antes teve um jogo Flamengo e Santos no Mané Garrincha, que o Flamengo perde virada, que o Bruno Henrique é expulso, inclusive até a expulsão que
depois viraria polêmica em relação a todo aquele caso que a gente conhece. E aí depois teve o Botafogo e Palmeiras, o Botafogo líder, e era basicamente que jogar quem ganhar é campeão. Aliás, quem ganhar não, porque o Palmeiras não tava ali, né? A nossa expectativa era toda pro Botafogo, que fez um primeiro turno excelente, o segundo turno caiu um pouquinho, mas foi reconstruindo e tava na liderança. Aí você vê, eu saio da faculdade, 3-0 pro Botafogo, falei pronto, acabou o Campeonato Brasileiro. Eu assisti o segundo tempo todinho em casa, e eu vi o Henrique fazendo 2 gols, aí teve o pênalti lá no... Na verdade o pênalti foi quando tava 3-1, né, que era o Tiquinho, né, a oportunidade de fazer o quarto. Tudo bem que o Botafogo tava com 1 a menos, e aí é uma coisa que gera polêmica, mas eu acho que o botafoguense tem até o direito de reclamar, de lamentar, mas eu acho que o Textor mesmo, que fez tanto alarde em cima desse jogo, você vai lembrar, eu acho que você, mesmo com a menos, você no lance seguinte da expulsão, você tem um ataque, você tem um pênalti aos 38 do segundo tempo, que era o gol do 4-1, que era o gol da vitória, que o Palmeiras não viraria aquele jogo nunca, nem empataria pelo tempo, e você desperdiçar essa chance, eu acho que o erro não é de arbitragem, né? E aí depois tem aquela virada que todo mundo conhece, o Palmeiras foi campeão, né? E isso remete muito, assim que você falou, perde o pênalti, né? A gente tinha uma seleção que a gente entra em campo contra a Noruega, que até então a gente colocava alguma expectativa, apesar do medo do poderoso Haaland, né? De que poderia ganhar aquele jogo. Chega o momento do pênalti, início do jogo, o Bruno Guimarães perde o pênalti. E eu não sei se você teve a mesma impressão, mas pelo menos enquanto assisti o jogo, eu pensei assim, por que ele? Né? Eu nunca vi ele bater pênalti. Nunca vi ele bater pênalti. Ele disse em entrevistas que ele sempre batia e sempre acertava, pelo menos nos clubes dele. A gente tem outras informações. Ordem do técnico. E ordem do técnico, dizendo que entre os batedores e a sequência de batedores, ele era o melhor que estava dentro de campo, perdão. Ele era o melhor... Quem sabe faz ao vivo. Quem era o melhor... Ele era o melhor dentro de campo para bater aquele pênalti, né? Inclusive esse Brasileirão que você citou, não é o Brasileirão em que o Grêmio fica em terceiro? Em segundo, que aí tem até um jogo bizarro onde teve um pênalti que não foi dado pro Grêmio. Que seria o pênalti que, se o Grêmio converte o pênalti... E seria o campeão brasileiro, exatamente. Seria o Grêmio. Que era o Grêmio do poderoso... Luizito Soares, que fez falta demais nessa Copa. Mesmo velho, já ele não tenho dúvida. O Uruguai não ia muito longe, eu acho, mesmo com ele, mas ele seria um cara fundamental nesse time. E é o Brasileirão do Pelé, né, que o Santos acabou rebaixado, Sim. Inclusive. É um negócio inacreditável. Inclusive, falar em Pelé, o Pelé que foi destaque no show do intervalo ontem, né? Os brasileiros sendo destaque. Eu acho que acabou uma discussão que pra mim nunca existiu, né? Pelé e Messi. Eu não vi o Pelé jogar, a gente comentou isso aqui, mas eu acho que por toda a importância do Pelé pro futebol, né? Porque um dos comentários que eu mais vi. O Messi é o Messi por causa do futebol. O futebol por causa do Pelé. A camisa 10 do Messi é a camisa 10 por causa do Pelé. Inclusive um comentário também de vários comentaristas que acompanharam que falaram, né? Se os caras que jogavam na época do Pelé hoje, né, com toda a tecnologia, com toda a estrutura, eles jogariam até mais. O Pelé jogaria 1000% do que ele jogou naquela época, com toda a estrutura, enfim. Eu acho que não tem discussão, né? Muita gente fala que se o Messi fosse campeão, né, ia igualar, enfim, eu acho que não. Eu acho que ele é o que mais se aproxima dele em questão histórica, mas eu acho que ontem foi provado realmente quem é o maior desse esporte, né? E é brasileiro. A gente tem, né? O rei do futebol continua sendo brasileiro, né? A gente tem o Pelé que vence a primeira Copa com 16, 17 anos, né? E segue aí, seguindo as próximas Copas do Mundo, pelo menos as 3 primeiras iniciais, ele sendo o protagonista, né? Então... 62 ele ainda se lesiona, mas ganhou. Então a gente tem essa figura representativa do futebol que, dentro de uma final onde era Espanha e Argentina, aparece no telão. Mesmo numa imagem criada por IA, por inteligência artificial e tudo mais, aparece no telão dessa final de Copa do Mundo, né? Então, assim que o Pelé apareceu, deu aquele gás, sabe? Tipo assim, uma provocaçãozinha, apesar de tudo, ainda pra Argentina, sabe? Numa final onde eles poderiam ter colocado o ídolo da Argentina, onde o Maradona poderia ter aparecido ali. A gente tem o verdadeiro rei do futebol aparecendo no telão. Inclusive, né, só um adendo aqui, grandes shows. A gente tem uma abertura muito legal da Copa do Mundo.
a gente tem um jogo muito legal da Copa do Mundo, a gente tem um intervalo sensacional, onde a gente teve a Madonna, teve o Ronaldinho Gaúcho em mais um rolê aleatório Ronaldo dele, o Ronaldo Fenômeno aparecendo. Essa hora foi demais, cara. A gente tem um show do BTS, a gente tem um show do Justin Bieber. Shakira em mais uma, né? A gente tem a Shakira em mais uma Copa do Mundo, né? Então, cara, que final de Copa do Mundo a gente teve, tá? Mas você é a favor de show do intervalo com 30 minutos? Não, eu achei eu não sou, não. Completamente bizarro. Acho que quando chegou assim, o Luizinho, né, o narrador da Gazeta TV, falou assim: voltamos pro jogo depois de 25 minutos de intervalo. Eu falei assim: que é isso, pô? Os caras descansaram, não vão conseguir voltar pro segundo tempo. Perderam completamente o ácido lático que tinha no corpo pra conseguir jogar de novo, cara. Eu fico imaginando como é que um cara de memes que saiu também sobre isso, né? Os jogadores no vestiário, né? 0-0. Imagina a Espanha martelando. A Espanha que não teve. O primeiro tempo foi muito abaixo. Sim. Até o pessoal fala que o show foi melhor que o primeiro tempo. Uhum. Mas que foi o melhor momento do jogo até então. Mas a Espanha indo pra cima, tudo e a Argentina ali daquele jeito. O vestiário pegando fogo, com certeza. Ou tranquilo, a gente não sabe, né? Não tava lá. Com certeza a Argentina tava pegando fora, fogo. Né? Até pra quebrar o gelo dos torcedores. Agora, saindo um pouquinho da Espanha, vamos fazer uma análise geral da Copa em si. Daqui a pouco a gente vai fazer o nosso bate-bola, né? Falar dos melhores, enfim. Mas foi a Copa dos protagonistas. E das surpresas. E das polêmicas. E das surpresas também. Mas vamos falar sobre as polêmicas. Na verdade, a maior polêmica da Copa, eu acho que sem dúvida nenhuma, foi a interferência na expulsão do Balogun. Expulsão corretíssima no jogo. Eu assisti o jogo Estados Unidos e Bósnia, que ele foi expulso. E aí depois teve o jogo contra a Bélgica, que ele jogou ele mesmo, eu percebi que ficou envergonhado, a própria seleção ficou envergonhada. Os Estados Unidos, que são uma boa seleção, eu isento a seleção dos Estados Unidos eu acho que não tem nada a ver com isso, é uma boa seleção. Acho que os 3 países sede, embora não tivessem ido muito longe, os 3 pararam nas oitavas, mas acho que fizeram boas participações pelo histórico recente deles, tem tudo a melhorar. Os Estados Unidos que não tem tanta tradição em futebol, né? O negócio deles é mais basquete, futebol americano, enfim, os esportes americanos de modo geral, mas o futebol não tinha tanto, mas está construindo. Infelizmente teve esse caso, né? A gente tem, eu acredito, eu falo aqui, né, que pra mim foi uma surpresa, pensei até que era uma fake news, né, quando eu li a notícia de que o Trump tinha pedido para que o cartão fosse anulado. Né? Eu não sei se você viu, Wesley. Ele mesmo confessou depois. Ele mesmo confessou depois, e a gente também teve comentários, né? Depois, acho que uma entrevista onde tava o Trump e tava o Infantino. Aí eu não fui atrás para saber se essa entrevista realmente rolou, se era IA, onde o Trump ele fala durante a entrevista coletiva, né? De o Infantino apresentando, falando algumas coisas, e o Trump falando que o Infantino tava torcendo para que a Argentina fosse campeã. Né, durante essa entrevista, né? Então, acho que além da questão das polêmicas, o Infantino mesmo fez uma fala sobre isso muito polêmica, né? Então, acho que além dessa questão das polêmicas, a gente teve uma Copa que ela foi muito interferida pelo presidente dos Estados Unidos, né? O cartão, os comentários, a própria final. Admito que, assim, a gente sempre pensa em teorias da conspiração, mas a gente vê lá o Infantino, o Trump, outras celebridades dentro do camarote, né, assistindo o jogo, a gente não pensa assim, o que será que o Trump não deve ter falado pro Infantino que deve ter transmitido para dentro do campo? Dizendo assim, eu queria que tal equipe vencesse. De que forma? Com relação, não sei se foi uma crítica, mas com relação ao camarote, eu acho até normal, porque querendo ou não, é o chefe de Estado, né, presidente do país. Inclusive até teve uma polêmica, né, o Trump tocando na taça, mas essa eu confesso que realmente não foi olhar, mas eu acredito que os chefes de Estado também podem, né, tocar na taça, né, sempre tem um tour pelos países, então eu acho que nem essa não deveria ser a polêmica, mas eu acho que o restante é que atrapalhou. Agora sim, um adendo, né, a gente teve o Trump tocando na taça, a gente teve o irmão do Lamine Yamal lambendo a taça também, né, na comemoração depois. Cara, Yamal, cara. Ele lá segurando a rede lá, o recorte da rede da Copa do Mundo, a bola, segurou a taça, deu uma lambidinha e o Yamal puxou dele. Que figuraça esse garoto também. Foi o mascote da Copa. O mascote da Copa, o mascote da Espanha. Então, surpresas da Copa. Eu já falei aqui, pra mim, eu coloco 2 assim. A Noruega, que nem foi tanta surpresa pra quem acompanhava as eliminatórias da Europa, mas a Noruega mostrou que é um time em torno do Haaland, que o Haaland é o principal craque, mas não é só Haaland, né? É o Odegaard, né, ali no meio campo. Enfim, a Noruega fez uma boa campanha. Né, chegou às quartas de final para uma equipe que não chegava na Copa do Mundo há 28 anos e que pode dizer que é carrasco do Brasil, né? A Noruega nunca perdeu para o Brasil, isso é incrível.
E Brasil, vamos melhorar, hein? Mas a Noruega chegou. Mas eu acho que a sensação da Copa, sem dúvida nenhuma, e a final valoriza mais ainda esse feito deles, foi a seleção de Cabo Verde, que não perdeu no tempo normal para nenhuma das duas. A própria seleção de Cabo Verde que deu um fogo na primeira partida contra a Espanha, né? A gente comentou isso aqui. Então, realmente, é uma Copa das surpresas, né? A gente teve aí, inclusive, após o jogo, após a eliminação de Cabo Verde, a gente tem várias especulações, pelo menos do cenário nacional, de clubes indo atrás de jogadores de Cabo Verde. O Giovani Cabral foi pro Grêmio. Exatamente. O próprio Grêmio fez a contratação, se eu não me engano, o Grêmio e o Internacional também tinham feito... dado uma olhada no próprio Vozinha, né, pra saber como é que era a situação do jogador e tudo mais. O Ceará, né, surgiu especulações, né, o Vozinha no Vozão, até fizeram trocadilho aí, mas não deve acontecer, né? Não vai acontecer. A gente tinha a própria seleção da Noruega, como você citou, como uma grande surpresa. A seleção do Japão, que vinha muito bem, a gente tinha ali como uma equipe que poderia ir muito longe, né? Mas teve os desfalques também. Teve os desfalques, né? Demais. 3 jogadores ali dos principais, né, que não foram para esse ciclo e outros se machucaram durante a competição. A gente também tem outras seleções, mas no fim deu aquilo que a gente acreditou que fosse dar, né? Deu a lógica. Deu a lógica. Uma França numa semifinal, uma Espanha numa semifinal, as a própria 4 Argentina... melhores ranqueadas. Exatamente, a própria Inglaterra. Tivemos uma finalíssima praticamente, né? Campeã da Euro e campeã da Copa América. Foi, pessoal. Eu vi esse comentário ontem, né? Surpreendente. Então a gente tem aí as obviedades da Copa do Mundo, a gente tem as surpresas da Copa do Mundo, a Copa do Mundo dos protagonistas, né? O Kylian Mbappé, o Dembélé, o Messi, o Kane, o Bellingham, o Haaland, o Yamal, o próprio Neymar, né? Que no final acabou jogando ali no final do jogo da Noruega, mas aí era para ser que era um protagonista do Brasil, pelo menos nos holofotes, né? Mas não dentro do campo. Então a gente tem aí essa Copa também dos protagonistas, das surpresas, das polêmicas, uma grande Copa do Mundo, um grande evento de futebol que a gente acompanhou nos últimos 40 dias. Foi um grande evento, apesar de tudo isso que a gente falou, mas realmente foi um grande evento. Então, pra gente até já ir pra reta final da nossa conversa, vamos fazer aqui aquele bate-bola e vamos começar com a nossa seleção da Copa do Mundo. Pra você, quem foi o melhor goleiro? O goleiro menos vazado, né? Simon da Espanha. Pra mim também. Eu acho que não tem muito o que fazer. Eu acho que não tem. O Dibu não se destacou tanto quanto em 2022 pra mim, mas foi bem na final. Eu acho que mesmo que a Argentina fosse campeã, se fosse pros pênaltis, eu acho que é da Argentina. Eu acho que era isso que a gente tava temendo, né? A Argentina achar um gol no final. Sim. O que eu cheguei a comentar, né, naquele jogo Brasil e Japão, que eu acertei o placar e acertei o desfecho do jogo internamente, não sei se você vai lembrar, porque eu assistia muito Real Madrid do Ancelotti e era isso. Podia ser o futebol mais feio jogado em umas partidas, mas no final os caras iam lá e decidiam. Foi assim com o Japão, mas na verdade quem cumpriu esse papel foi a Argentina, que decidiu aí em prorrogações e no jogo contra o Egito, né, que não foi prorrogação, mas está perdendo por 2-0. Sim. E aí a gente tem também o restante, né? Quem foi tua linha defensiva, Wesley? Quem você colocaria? Eu já adianto logo tudo. Pra mim, a defesa todinha da Espanha. Um gol sofrido. Não tem muito o que falar, né? Uma média sensacional, né? Você sofreu um gol em 8 jogos, E aí, como você tinha dito anteriormente, durante o episódio, né? Destaques pro Pedro Porro e também pro Cucurella, né? O grande nome aí da e da pro Espanha, Cubarsí, né? o melhor jogador jovem. E exatamente. Pro Laporte não ficar só... Foi importante também. A gente falou de todo mundo, não vai falar do Laporte. Meio de campo, aí você escolhe 4-3-3, 4-4-2, você escolhe o esquema aí, quem marca. Se não tiver ninguém pra marcar, nem que a zaga resolve. Eu fiz aqui uma escalação, tá? Mas é claro, esses jogadores eles jogaram em posições diferentes durante a Copa. Mas aí você me diz o que você acha. Coloquei o Rodri, o Bellingham, que jogou mais como ponta na Inglaterra, mas é o nosso meio-campista, e o cara que decepcionou a Copa inteira, que foi o Olise, mais figura aqui dentro do meu meio-campo. Eu colocaria esses aí também, só que eu faria um esquema diferente, eu colocaria um volante mais de marcação. Apesar de ter decepcionado na final, eu tava em dúvida se eu colocaria o Odegaard ou o Paredes, mas eu acho que o Paredes, apesar dele ter decepcionado na final, ele foi um pilar desse meio campo da Argentina, saiu do banco ontem, né? Sim. Eu colocaria ele. Pra mim, Rodri, Paredes, Bellingham e Olise seria o meu meio campo. Eu teria com 4-4-2, então? Isso aí. E a minha dupla de ataque, já adiantando, é Messi e Mbappé, não tem muito o que discutir. Pra mim, assim como 2022, eu falei isso aqui antes das semifinais, esse último episódio tinha sido gravado. Independente de quem fosse campeão, independente de quem fosse pra final,
independente do que fosse acontecer, a não ser que um Oyarzabal ou o Kane da vida fizesse ali 6 gols nos últimos 2 jogos, né? Eu acho que Messi e Mbappé, assim como 2022, e a artilharia, inclusive, ficou igual 2022, né? Mbappé em primeiro, Messi em segundo. Muito legal. Inclusive, seria também 2 que figuram no meu ataque, né? Só que além deles, eu também colocaria o Haaland. Que bola chegou, é bola dentro do gol, pelo menos na maior parte das vezes seria que ele teve a oportunidade. Seria o meu 12º. Exatamente. E inclusive em 12º, eu coloquei aqui como figuras, né? Que poderiam figurar aí para serem citadas, o próprio Ferran Torres, que aí é só nominando assim, que foi o cara da final, o herói da Espanha, e o próprio protagonista da Copa do Mundo, que pra mim foi o protagonista fora de campo, que é o Yamal. O Yamal, eu não... Essa parte eu vou discordar, eu acho que realmente não foi a melhor Copa dele, mas foi campeão, né? Na hora dessa, o torcedor espanhol nem deve estar lembrando se a Copa dele foi boa ou foi ruim. Odegaard da Noruega, né? Já citei aqui, pra mim foi um grande jogador. Enfim, tivemos aí vários, né? Foi a Copa dos protagonistas, né? E o técnico, eu acho que era o campeão, né? Não tem, o técnico campeão, não tem jeito. Só voltando uma coisa que a gente deixou escapar um pouquinho, mas não pode, antes de continuar esse bate-bola, falamos de técnicos, né? Falamos de Guardiola, Ancelotti e Jürgen Klopp, técnico da Alemanha. A Alemanha que decepcionou de novo, mas vem com uma boa geração. É um técnico bom. Um técnico que não tem tanto nome quanto esses, mas é um cara que pode... Inclusive, era o cara que eu gostaria, antes do Ancelotti mesmo, né? De ter especulação sobre ele, era o cara que eu gostaria, que era o Jorge Jesus. Sim. Que agora assumiu a seleção de Portugal. E tem tudo para dar certo. Que se vai ganhar, não sei, mas material ele tem e ele tem experiência, né? Então a gente fala que apesar do maior momento dele ter sido no Brasil, que eu não acho que seja um apesar, acho que seja ok, né? Ele arrebentou aqui no futebol brasileiro, ninguém tem dúvida disso, 90 pontos no Campeonato Brasileiro. O vice-campeão fez pontuação de campeão, que foi o Santos do Sampaoli, que chegou ali aos trancos e barrancos, mas chegou. Mas o Flamengo arrebentou e o Jorge Jesus agora, pra mim, com um certo atraso, eu acho que ele já deveria ter ido ou pra Brasil ou pra Portugal. Assumir uma seleção há bastante tempo. Assumir a seleção, se de fato o Guardiola assumir a Itália também, querendo ou não, é um técnico experiente, mas que vai tentar recuperar uma seleção praticamente falida, né? Vai tentar levantar de novo. Mas você vê o perfil dos técnicos campeões, não era técnicos com grande nome. Muita gente não lembra quem foi o técnico campeão com a Espanha em 2010, que foi o Vicente Del Bosque, que em 2014 não foi bem. O Joachim Löw, o técnico da Alemanha, que na Copa seguinte ele não foi bem, mas ele tinha um trabalho longevo. O próprio Deschamps, campeão como técnico, como jogador, esse aí desses que eu citei foi que fez o melhor trabalho, e o próprio Scaloni, né? A gente vai ter uma Copa do Mundo de 2030 com grandes nomes na Casa Mata, né? Pelo menos a gente tem já essa indicação para o futuro. E aí, Wesley, dentro do nosso bate-bola que você me viu mais cedo, quem é o seu melhor jogador? Você já adiantou, mas... Não, eu acho que não precisa muita discussão, não, né? Messi? Com certeza. Em relação à revelação, foi uma surpresa, eu já adiantei também, mas foi uma surpresa positiva, eu concordo. Cubarsí, pra mim, foi a revelação da Copa. Eu esperava que fosse o Yamal, esperava mais dele. A maior surpresa, eu também já citei aqui, Cabo Verde. Com certeza. Noruega, eu acho que Noruega surpresa, mas Cabo Verde surpresa e sensação. Eu acho que essa final valorizou ainda mais o feito de Cabo Verde e a maior sensação como jogador, vozinha, não tenho dúvida. Nosso querido Josimar Dias. A maior decepção, eu falei no último episódio, eu coloquei 3. Brasil, Portugal e Uruguai, e pra mim a maior dessas 3 foi Portugal. Por quê? O Brasil, não sei se você vai concordar comigo, mas vamos lá, o Brasil... Ele foi mal. Isso aí eu acho que não tem muita discussão, acho que é unanimidade. Eu esperava muito do Brasil, não. Mas eu também não esperava que fosse tão pouco. Então... Caiu nas oitavas, né? Mas eu também não esperava muito. Eu esperava mais de Portugal. Portugal, eu falei que eu coloquei entre as 5 favoritas. Eu coloquei, inclusive, na frente da Argentina. Né? Eu coloquei França, a minha ordem. França, Espanha, Portugal, Argentina, Inglaterra. E o Brasil em sexto. Era a minha lista. Mas Portugal, tudo bem, caiu para campeã, né? Muita gente vai dizer isso. Mas Portugal se colocou nessa condição. Porque não era para Portugal ter passado em primeiro. Fez uma fase de grupos irregular. Passou pela Croácia ali nos trancos e barrancos num jogo polêmico. E aí perdeu para a Espanha ali no finalzinho do jogo. Então, para mim, Portugal foi a grande decepção. Até mais do que Brasil, pelo que se esperava de cada uma. Eu assino embaixo com a tua lista, Wesley, só que eu acrescento mais um nome, né? Se era pra colocar, como você colocou 3 decepções, eu coloco mais um. A própria Alemanha.
Alemanha também. Perder de um Paraguai, que a gente via que eram trampos e barrancos, que a gente via que era a maior parte do time do Paraguai eram jogadores sul-americanos, então a gente tem aí uma Alemanha que sucumbe nos 16avos de final, uma Alemanha que sempre dá medo, que a gente sempre pensa que vai vir com tudo, e mais uma vez foi eliminado cedo da Copa do Mundo, né? Muita gente colocou como decepção a Turquia, né? Porque a Turquia, né, só ganhou no último jogo, não valia mais nada, né? Uma boa geração comandada aí pelo Arda Güler, do Real Madrid, mas eu confesso que eu não botava muita fé, não. Tanto que na minha simulação, eu acho que eu também já falei isso aqui, mas eu coloquei ali em último do grupo dela, não passando nem em terceiro. Pra mim, a lista ali era aquela mesmo, né? Estados Unidos, Austrália, Paraguai, né? Porque o Paraguai não é uma seleção talentosíssima, mas tem aquele espírito de Libertadores, né? E fez uma boa eliminatória, voltou depois de 16 anos para a Copa do Mundo. Curiosamente, em 2010 perdeu para a Espanha, né? Era uma boa seleção de 2010, nas quartas de final, e só perdeu porque, né, a França, né? E perdeu 1-0, gol de pênalti ainda, para você ver. A maior polêmica, acho que a gente já citou, né? O cartão? O cartão. Queria só dar um adendo aqui, né? Pra mim foi essa. Tem essa maior polêmica, mas eu queria citar uma outra, assim, só pra jogar aqui, né? O nome. O próprio jogo da Argentina contra o Egito. Que a gente tem ali alguns gols anulados, a gente tem algumas contravenções, a gente tem a arbitragem muito marcante naquele jogo, então pra mim também se torna uma grande polêmica nessa Copa do Mundo, além do que a gente já citou anteriormente. Gol mais bonito. Pode citar o seu. Eu acho que eu vou ter uma controvérsia aqui em relação ao seu. Rapaz, eu acho que controvérsia mesmo a gente vai ter na última questão aqui. Eu já falei também, pra mim foi o gol do Cabral, Lopes Cabral, não o Giovanni Cabral, que foi o gol contra a Argentina, gol de Cabo Verde. Golaço. Mas eu queria citar pelo menos um jogo que a gente comentou sobre toda a final, mas a gente não comentou sobre o terceiro lugar. Pra mim, um dos gols mais bonitos da Copa, pelo menos pra mim o mais bonito, Jude Bellingham. Aquele gol ali é sensacional. O sexto gol da Inglaterra na disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo. É um gol sensacional, e aí eu acho que vem a controvérsia. Qual foi o melhor jogo da Copa? Cara, eu tenho que citar o que eu assisti, né? Mas pelo menos o que eu acompanhei, um dos jogos, vou citar dois aqui. A final e a disputa do terceiro lugar. Mas pra mim, a disputa do terceiro lugar, melhor jogo. Eu digo que a controvérsia porque, sim, eu não assisti esse jogo, mas eu vi os melhores momentos, tudo. Eu poderia colocar a disputa do terceiro lugar como melhor jogo? Poderia. Aí é que vem a controvérsia. Pra mim, qual foi o melhor jogo? Pra mim foi Argentina e Cabo Verde. Por todo o desfecho. E por quê? Você vai questionar, teve um 6-4, o 6-4 maior que 3-2. O que tava valendo no 6-4? Terceiro lugar, mas assim, pelo pouco que eu vi duas equipes assim, meio que sem compromisso nenhum, defesas abertas, o senhor Olise perdendo caminhão de gols, né? Que não anula o que ele fez na Copa, 7 assistências, sensacional. Mas perdeu um caminhão de gols, enfim, né? Dois times ali bons, né? Querendo terceiro lugar, eu acho, né? Mas ali meio que sem compromisso. Argentina e Cabo Verde, não. Eu acho que pela trajetória do jogo, pelo que valia realmente, e eu digo aqui, você pode até discordar, mas eu acho que não deveria ter disputa de terceiro lugar na Copa do Mundo, e eu mantenho a minha opinião mesmo depois desse jogo, que pra mim disputa de terceiro lugar, medalha de bronze, eu acho que só serve pra Olimpíada, na verdade, né? Não, aí é critério de cada um, né? Eu acredito que, como já disse anteriormente no início do episódio, futebol é um espetáculo. Quando a gente tem aí um jogo de terceiro lugar, a gente tem mais um espetáculo. E eu acho que esse jogo ele provou o quanto a gente pode trazer esse espetáculo para que as pessoas contemplem o que é o futebol, além da porrada, além das faltas, né? Um jogo aberto, um jogo disputado, e às vezes um jogo que não vale nada pode se transformar em um dos melhores jogos da competição. Um dos melhores jogos, mas ali assim... Até polêmico que eu vou falar, mas pra mim pareceu mais jogo beneficente, né? Amigos do Mbappé, amigos do Bellingham. Por isso assim, eu coloquei um jogo que vale mesmo, que pra mim é o que vale por todo desfecho também, né? Duas histórias, né? Distintas, né? Cabo Verde, a sensação, e a Argentina, que aos trancos e barrancos, mas chegou até a final. E, pra gente finalizar, qual é a nota que você dá pra Copa do Mundo de 0 a 10? 0 a 10? Assim, me pega um pouco o Brasil ter sido eliminado, né? Dentro das oitavas de final, então vou colocar um 9. Foi a FIFA experimentando uma Copa do Mundo com mais seleções. Deu certo. Com outras sedes, né? Que deu super certo. Então, acredito que a única coisa que me decepcionou, que tira um pouco da nota dessa Copa do Mundo,
foi essa questão da gente não ter a nossa seleção representando o nosso país em uma decisão de terceiro lugar ou uma final da Copa do Mundo, então coloca ali um 9, 9,5 para essa Copa do Mundo. Claro, e também tem a questão das polêmicas, né, que acabam tirando um pouco o brilho dessa Copa do Mundo. Por conta dessas polêmicas de tudo isso eu daria um 8. Mas em relação a jogos, tivemos jogos muito legais. Nas 2 primeiras rodadas ali, alguns nem tanto. Alguns mais pela surpresa do que propriamente pelo futebol em si, né? Mas, de resto, foram jogos aí sensacionais. Eu acho que foi uma Copa do Mundo muito bacana de acompanhar. Esperamos que 2030 seja melhor. E até lá, mais um evento nos Estados Unidos, que, citando seleção brasileira, falamos de Copa América, falamos de coisa, mas o evento que eu mais vou ficar de olho é as Olimpíadas, Sim. Se o Brasil for, porque eu acho que não dá pro Brasil ficar fora de novo. Mesmo não sendo jogadores melhores, né? Porque a gente sabe que não é obrigado a liberar para as seleções olímpicas, né? Copa do Mundo Sub-20, Olimpíada, não são obrigados. Então por isso que a gente, né, não viu, por exemplo, Vinícius Júnior em Olimpíada, a gente não viu o próprio Pedro do Flamengo em 2021, né? Que tinha idade olímpica também, enfim. Mas é uma competição para ficar de olho, porque a construção do Brasil tem que começar na base. Sim. E mais um evento nos Estados Unidos, né? A gente estava comentando aqui pouco antes de começar. Tivemos Copa América 2024, Estados Unidos. Copa do Mundo 26, Estados Unidos. Copa do Mundo de clubes, que acho que foi o maior barato que a FIFA fez. Assim, a melhor coisa que a FIFA fez nos últimos anos foi a Copa do Mundo de clubes. Incrível. Estados Unidos. Teremos Olimpíadas nos Estados Unidos. E pode ser que a Copa América há interesse para que seja nos Estados Unidos, e os Estados Unidos também estão interessados em sediar uma Copa do Mundo mais futuramente, né? Eu vi recentemente que eles estariam interessados na de 2038, lembrando que 2030 tem 6 sets, acho isso uma loucura, né? Mas Uruguai, Argentina e Paraguai, Espanha, Portugal e Marrocos, e 34 vai ser na Arábia Saudita, e aí já é questão de dinheiro mesmo, né? Mas 2038 eles querem de volta nos Estados Unidos, porque gostaram, né? Quem não gostaria de ter uma Copa no seu país, Sim. né? A gente eu lembro que tinha algumas especulações devido à guerra, né, da Copa do Mundo vir parar de novo no Brasil. Isso no início do ano, então ser um dos países ali que poderiam sediar a Copa do Mundo, já que os Estados Unidos estavam vivendo nesse momento de guerra. Mas a gente sabe que as coisas não funcionam desse jeito, né? Então a gente teve essas especulações e a gente espera que... Ficou só na especulação mesmo, não teve nem... Essas próximas competições que venham a seguir, elas tragam esse espetáculo e essa coisa maravilhosa que é o acompanhar o futebol, né? Que a gente possa ver as nossas seleções, os nossos clubes e clubes de outros países disputando esses eventos e abrilhantando ainda mais o que é o futebol, que é esse espetáculo, essa coisa maravilhosa da gente assistir, da gente se empolgar, da gente comentar. É um dos motivos da gente estar aqui hoje, né? Falando um pouco sobre isso. Então, que venham mais eventos como esse, apesar da gente ter aí essa dominância dos Estados Unidos em eventos esportivos. Mas o próprio Brasil já teve um momento como esse nos anos 2010, né? Sim. A gente teve Copa das Confederações, mas aí já é no país sede da Copa, né? Quando existia. Copa do Mundo que, apesar do Brasil ter sido um fracasso, dentro e fora de campo, acho que não dá pra deixar de dizer o que aconteceu fora, né? Mas eu acho que foi a melhor Copa que eu acompanhei em relação a clima, né? O clima tava muito bom. E os jogadores também, né? Muitos bons jogadores também. E tivemos aí a Olimpíada de 2016, que pra mim, de longe, foi a melhor Olimpíada que eu acompanhei, né? O clima tava bom, de novo, apesar de algumas coisas que aconteceram fora, né? Algumas coisas aí que depois foram parar em investigações. Sim. A gente não pode deixar de mencionar isso ao falar de Olimpíada. Mas em relação ao que você falou, o espetáculo em si, ao esporte, foi muito boa. E o Brasil teve bons resultados, tanto em medalhas. Até então era a Olimpíada que o Brasil tinha mais medalhas, né? Foram 7 medalhas de ouro, que repetiu depois em Tóquio. Mas foi uma Olimpíada sensacional, não só por causa das medalhas, mas o clima, a competição e tudo. E ainda tivemos a Copa América de 2019 e 2021. 2019 que foi o último título do Brasil, da seleção principal, a Copa América, sem o Neymar, inclusive. Então a gente tem aí o Brasil como protagonista, né, desses eventos, e a gente espera que a gente possa ter um país protagonista não só no fora de campo. A gente possa ter esse protagonismo vindo de uma próxima seleção nesses próximos ciclos, né?
como você mencionou, a própria Olimpíada, que a gente espera que a gente tenha esse protagonismo, que a gente possa ver os novos jogadores nascendo e crescendo para esse novo ciclo, a própria Copa América e, por fim, uma Copa do Mundo. E se der tudo certo também a gente possa contemplar e assistir e se agraciar com o próximo Mundial de Clubes. Bom, é isso. Esse foi o último episódio sobre a Copa do Mundo, não foi o último episódio do podcast. Calma lá, fique com a gente, né? A gente vai ter mais coisas aí. Esporte roraimense, esporte nacional, mundial, né? Em breve convidados. A gente não fala só de futebol, a gente vai falar de outras coisas, né? Porque como a gente sempre fala, né? O esporte além dos campos, das quadras, dos tatames, das piscinas, dos autódromos, dos ringues, de qualquer outro lugar. Semana que vem a gente vai aumentar esse leque aí, né? Acho que a cada semana a gente vai acrescentar algum lugar novo, né? Enfim, o esporte além de onde ele é praticado. E o nosso portal Izin, ele traz muitas matérias também. Foi assim na Copa do Mundo, vai ser assim também. Não só de esporte, mas de outros assuntos. Myron, obrigado aí pela presença. Foi muito bacana, né? É o nosso podcast mais longo até agora, certamente. Porque tinha muita coisa para falar, né? Muita coisa para comentar. A gente falar de uma final de uma Copa do Mundo, a gente tem muito assunto para trazer. Inclusive, falar sobre uma Copa do Mundo, né? Então, foi um episódio muito divertido. A gente citou tantas coisas maravilhosas, né? Tantas coisas também desastrosas e preocupantes. Mas agradeço o convite, Wesley, é muito bom poder participar desse projeto que a gente vê que está crescendo e que cresça cada vez mais. Queria parabenizar a professora Lisiane, que está à frente do Portal Izin, e parabenizar você especialmente, né, por estar lutando, por estar indo atrás e fazendo esse projeto acontecer, além dos parabéns aos meninos do podcast, né, o próprio Gabriel, o próprio Lucas já apareceram, a Mel e outras pessoas que fazem parte desse projeto. Que vão aparecer mais à frente, Que vão né? aparecer, então parabéns para vocês. A gente precisa que o esporte ele seja propagado, ele seja falado, que a gente traga cada vez mais pessoas. Sofreu hoje, hein? Demais. Então a gente precisa que as pessoas falem mais sobre isso, propaguem mais para que a gente tenha cada vez mais pessoas envolvidas nisso, né? Afinal, o esporte é vida e a vida é tudo que a gente tem, é tudo que a gente precisa, é tudo que a gente pode ter. E mais ou menos isso, né? Acabei de me embolando as palavras, mas mais uma vez agradeço, Wesley, por estar aqui hoje. Espero próximos convites, estarei aqui sempre que for convidado. Com certeza. Para mim é muito bom poder conversar sobre isso, conversar sobre tudo e falar sobre a Copa do Mundo. Para mim foi sensacional. Eu vou falar do esporte além do esporte, né? Ainda mais pra gente que é eu quase jornalista, né? Ainda não, o Myron já é jornalista, a gente já tem aí uma jornada, né? Há um bom tempo, né? Mas o legal é isso, né? A gente não falar, por exemplo, só do evento, só da final, porque uma coisa é falar da final, todo mundo assistiu, né? Os portais, né, noticiaram, as redes sociais falaram disso, obviamente, né? Era o assunto mais falado, não poderia deixar de ser outro, mas o esporte além do esporte, né? E é legal que existem várias camadas que a gente pode falar, existem várias pessoas também que fazem esporte, né? Pessoas ali que trabalham na saúde, que trabalham em outras áreas também, porque esporte é saúde também. E como é que ele é feito no nosso dia a dia, né? A gente falou tanto desses lugares aí que você tem, né? Campos, quadros, mas nas ruas, realmente, né? Eu acho que a gente tem muitos talentos nas ruas, mas isso aí é coisa para os próximos episódios pra gente dar um lugar. Então, pessoal, mais uma vez agradeço aí a cada um de vocês. Deixe seu like, agradecimentos também à Defensoria Pública, à Rádio Defensoria, por todo o apoio técnico, pela estrutura, e o podcast que está no canal da Defensoria Pública, no canal do Portal Izin. Siga @Portal Izin no Instagram e acompanhe nosso portal. A gente tem matérias aí de diversos conteúdos, não só do esporte, mas entretenimento, cultura, política. O melhor de Roraima do Brasil, produzido por acadêmicos de jornalismo da Universidade Federal de Roraima. Beleza? Aguardamos vocês nos próximos episódios. Tem muita coisa legal ainda pela frente. Valeu, até a próxima. Tchau.